Uma boa noite a você que está nos ouvindo. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui conversando com você sobre essa nossa unidade, a Unidade de Relações Jurídicas Internacionais dos alunos da Universidade de São Judas. Nós vamos hoje dar prosseguimento à parte de direitos humanos, que é a parte que está tocando sob minha responsabilidade, já que o professor Kim ficou com a parte de direito internacional privado. E apenas lembrando que todas essas aulas estão disponíveis na própria plataforma da nossa querida universidade, da São Judas, bem como, se você eventualmente quiser dar uma olhadinha, você poderá ir no meu canal. Eu vou aqui colocar no chat para todos vocês, que é o Roberto Senise Lisboa, tudo junto, que é um canal do YouTube que eu fiz, que eu criei, justamente para atender os alunos nesse tempo de pandemia, né, que infelizmente ainda não está superado, mas estamos com muita fé em Deus que isso seja superado em breve. Então, Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Aí, se você puder passar lá, se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. O canal não é monetizado. A ideia é de simplesmente disponibilizar os vídeos, e ali constam todas as minhas videoaulas de direito internacional, de direito civil e de direito do consumidor, que eu ministro tanto aqui na Universidade de São Judas, como na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e também nas Faculdades Integradas Campos Sales. Nós vamos então dar prosseguimento à matéria e paramos na nossa última aula com as declarações das liberdades. Primeiramente, a Declaração das 13 Colônias Norte-Americanas, de 1776. E quando conversei com a turma no final da aula passada, acabamos, por conta do avançado da hora, parando na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 1789. Então, apenas para reprisarmos essa questão da Revolução Francesa e seguirmos em frente, eu estou aqui compartilhando com vocês esse PowerPoint. Nós falamos já sobre esse assunto, mas sempre é bom lembrar, né, que há, com relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim como houve com a Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas, uma forte influência do pensamento de John Locke acerca da liberdade como o primeiro direito natural a partir do instante em que todos nós temos o direito à vida. E que essa liberdade ela se expressa na convivência social através da propriedade individual. John Locke inspirou fortemente grandes revolucionários franceses, em especial aqueles da ala intelectual, que acabaram cativando a sociedade francesa, bastante desgastada com o absolutismo francês pela miserabilidade, pela fome e pela situação de indigência de milhares e milhares de franceses naquela época. Essas pessoas foram altamente influenciadas pelo Abade Sieyès, que é um grande nome, inclusive lembrado por professores de direito constitucional, o grande Voltaire, né? Um dos maiores filósofos ocidentais, Diderot, que também é um grande filósofo e também se notabilizou em questões da ciência política francesa, Jean-Jacques Rousseau, que é mais conhecido como sendo o autor da obra O Contrato Social, e também preconizava muito a ideia da liberdade consensuada, da liberdade acordada, e Montesquieu, que é o grande forjador da teoria da tripartição dos poderes, justamente para que cada um dos poderes possa controlar eventuais excessos ou abuso dos outros poderes. E é por isso que o constitucionalismo moderno trabalha com o modelo da tripartição, normalmente, nas repúblicas democráticas, como é o caso do Brasil, onde executivo, legislativo e judiciário não podem exercer suas atividades de maneira imoderada, e todos dependem da atuação um do outro. Então, há limites na atuação desses poderes. Além disso, a Declaração de 1789 sofreu profunda influência, obviamente, do fato histórico anterior, que foi a independência das 13 colônias. E isso
aliado ao ensinamento de John Locke, absorvido pela ala intelectual francesa, foi determinante também para a queda da Bastilha, que acabou ocorrendo como uma oposição fortíssima da sociedade civil às decisões absolutistas de um regime que já estava em franca decadência, aonde a ideia de l'état c'est moi, isto é, o Estado sou eu, deveria deixar de ter seguimento. A liberdade, então, surge mais uma vez como grande corolário do direito natural, e a Revolução Francesa promete a redistribuição de terras, acabando-se com o sistema feudal, acabando-se com os movimentos dos privilégios da nobreza e proporcionando-se uma reforma urbana e uma reforma agrária. A reforma urbana e a reforma agrária não vieram de maneira minimamente satisfatória, além da demora para que elas ocorressem, até mesmo porque, muito embora a França estivesse com o sentimento revolucionário todo voltado para os ideários de liberdade e de igualdade, não havia ambiente político de pacificação dos grupos que assumiram o poder para que realmente tivéssemos essas reformas, a urbana e a agrária. Isso fez com que a propriedade individual se transformasse apenas num direito no papel e não se transformasse em um direito efetivado. Isso gerou um século XIX completamente permeado de conflitos internos, insurreições, rebeliões e de desgaste do ideário liberdade e igualdade. Mesmo quando a Assembleia Constituinte Francesa, em 1791 e depois em 1793, inseriu o valor jurídico fraternidade aos valores jurídicos liberdade e igualdade, isso não foi suficiente. Mesmo com o Código Civil de 1804, trabalhando com a propriedade fortemente como um direito individual, isso também não foi suficiente. E por quê? Porque não havia, na prática, a efetividade dos direitos que estavam documentados na legislação, muito menos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por conta disso, os movimentos sociais, das questões sociais, que trabalham contra os contratos iníquos que os fabricantes faziam para a contratação de mão de obra nas fábricas e que trabalham contra o desgaste da propriedade individual ter se transformado num sonho inatingível para a grande massa de pessoas que havia derrubado o rei, sonhando com seu pedacinho de terra ou sonhando com alguma atividade econômica para ter condições de subsistir, nós tivemos uma modificação completa do cenário francês do século XIX. E durante todo o século XIX foram surgindo as teorias sociais, desde teorias sociais menos extremas, passando-se pelo marxismo, passando-se até teorias sociais mais extremas. Então, o marxismo não é a teoria mais extrema, na verdade, das questões sociais, muito embora muitos pensem que seja. O comunismo é muito mais extremo do que o marxismo, por exemplo. O Manifesto Comunista de 1848, muito embora seja normalmente indicado como tendo como autoria Karl Marx e Friedrich Engels, na realidade, Marx e Engels eles fizeram a revisão final do documento e procuraram, nesse documento, harmonizar entendimentos contraditórios dos revolucionários socialistas que se reuniram para esse manifesto, para a elaboração desse manifesto. Bem, na segunda metade do século XIX, surge a ideia daquilo que deu vazão para a sociedade internacional do século XX e também a sociedade internacional de nossos dias. Surge a ideia de se trazer para o direito, de uma forma menos teórica e um pouco mais pragmatizada, a ideia de fraternidade como um valor jurídico que pudesse harmonizar a liberdade individual, o acesso à propriedade e a ideia da igualdade como essência natural de todas as pessoas, que é o núcleo social dos direitos humanos, que conversamos já sobre isso na aula da semana passada. E surge, então, no direito, a
criação de uma solidariedade social numa perspectiva jurídica, que recebe inicialmente o nome de solidarismo e que no campo jurídico ganha muita força com a teoria de Leon Deguy, professor de Direito Constitucional da Universidade de Lyon, e que propõe a função social do direito. A função social do direito, apesar de parecer uma expressão redundante, porque o direito é uma ciência social aplicada, é uma teoria bastante sedutora, porque ela procura restabelecer o equilíbrio entre o direito e a economia. Porque, infelizmente, o valor econômico dos patrimônios e a importância que o materialismo deu para os bens e dá até os dias de hoje, acabou sufocando durante muitos séculos e durante muitos momentos da história da humanidade a chamada proteção social, no sentido de que toda pessoa tem que ter um mínimo para subsistir. E a teoria de Leon Deguy é bastante interessante nesse sentido, e ela estabelece a chamada função social dos institutos jurídicos, com ênfase, obviamente, para os 3 grandes institutos jurídicos desde que a humanidade existe, que são a família, a propriedade e o contrato. Então, Deguy ele começa falando da função social da propriedade. Mas, para falar da função social da propriedade, ele fala que a propriedade deveria ser individual e acessível a todos, mas que não há esse acesso para todos porque muitas pessoas continuaram pobres, mesmo com a Revolução Francesa e mesmo com a aprovação e promulgação de um Código Civil francês em 1804, que trabalhou com a propriedade individual, porque não houve redistribuição de renda para que as pessoas pudessem, como indivíduos, adquirir propriedades. E, diante disso, o Deguy ele começa a indagar quem que é realmente o proprietário, que direito de propriedade ele teria a se justificar esse direito de uso exclusivo de bens. Esta que é a questão toda que é levantada, então, por Leon Deguy. E Leon Deguy, então, considera que, na verdade, o proprietário individual nada mais tem do que uma autorização da sociedade através da norma jurídica, para que ele tenha propriedade individual. Deguy entende que a ideia de propriedade é como ocorre com os outros institutos jurídicos, uma espécie de pacto, uma espécie de liberalidade da coletividade para que ocorra a convivência social. Então, Deguy fala que o proprietário ele tem direito individual à propriedade, mas esse direito deve encontrar limites, como também devem ser encontrados limites em todos os outros institutos do direito. E Deguy, então, fala que o proprietário apenas tem a propriedade individual por uma concessão da coletividade expressa na lei, e que essa concessão transforma o proprietário individual numa espécie de detentor social de riquezas. A teoria da função social da propriedade de Deguy, então, é construída em cima dessa ideia de detenção social de riquezas. E, a partir daí, Deguy começa a discutir em quais casos a propriedade individual não estaria atendendo à sua função social. E é por isso que os documentos internacionais trabalham tanto com a ideia de propriedade, mas, ao mesmo tempo, falam da importância de se garantir a necessidade e utilidade pública dessa propriedade, ou mesmo o interesse social. É por isso que a nossa Constituição consagra a propriedade como um direito e garantia individual fundamental e também coletivo, ao dizer que a propriedade ela tem o mesmo status de proteção, no artigo 5º caput, ao lado da vida, da saúde, da segurança, da igualdade. Isto é feito justamente por conta do sistema de evolução ocidental dos direitos humanos, onde a propriedade individual ela existe para dar efetividade à liberdade individual, que é a construção de John Locke sobre liberdade na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo. Pois bem, essa questão da propriedade ela ganha tamanha monta
que o constitucionalismo brasileiro contemporâneo, além de consagrar a propriedade individual e também a propriedade coletiva como direitos e garantias fundamentais, estabelece que a propriedade deverá obedecer à sua função social. E esta função social a ser obedecida é um ponto importantíssimo de inflexão, de pensamento e de previsão de uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E o Brasil acabou internalizando todos esses valores no artigo 5º da Constituição Federal. Percebam vocês que o Brasil vai mais além. Além de trabalhar com a função social da propriedade no artigo 5º, o Brasil trabalha com a função social da empresa no artigo 170 da Constituição Federal. Ao falar em função social da propriedade, na atividade empresarial, o que é uma grande evolução. Em tempos atuais, é uma matéria complicada, está aqui sendo lembrada no privado, a despeito de estar previsto na Constituição. Sim, e é. Nem tanto mais por conta da falta de regime jurídico, mas por conta ainda de contestações e oposições políticas à ideia de redistribuição de riquezas. E essa forma de contestação, de impugnação, de injunções políticas é algo que existe desde que se debate essa questão da propriedade. Mesmo na antiguidade, nós já tínhamos esse problema. O que nós temos de vantagem hoje é que o direito legislado brasileiro, seguindo a orientação dos tratados internacionais e a nossa Constituição trabalhando com essa ideologia, dão caminhos um pouco mais claros de como se daria essa questão da função social da propriedade. Por exemplo, quando se prevê a desapropriação por necessidade pública ou ainda a desapropriação por interesse social. A função social da empresa, por exemplo, aonde se pode exigir sim que a empresa tenha responsividade ambiental, aonde se pode exigir que a empresa respeite os direitos dos seus empregados e aonde se pode exigir que a empresa respeite os direitos dos consumidores, que é a grande tríade da relação das empresas com a área social, trabalhadores, consumidores e meio ambiente. Então, nós temos, sim, um fortalecimento muito grande nesta área. Muito embora nós tenhamos uma forte contestação de ordem política de todas as frentes, tanto de frentes que podemos dizer mais individualistas, como de frentes que olham mais para a proteção social. E percebam vocês, então, que a ideia da proteção social não é uma ideia comunista. Isso tem que ficar muito claro. É uma ideia da sociedade internacional, é uma ideia do direito constitucional brasileiro, não tem nada de comunismo nisso. Aliás, os países do Ocidente, da Europa Ocidental, França, Portugal, Espanha, Itália, Holanda, trabalham muito com a ideia de proteção social. Até a Inglaterra, ela ficou, durante um bom tempo, sob um regime do Partido dos Trabalhadores inglês, quando Tony Blair foi primeiro-ministro da Inglaterra, apenas para lembrar isso para vocês, né? Então, e o Tony Blair tem essa visão mais próxima da visão francesa, que é esta visão que tem raiz jurídica em Leon Deguy e raiz jurídico internacional em Léon Bourgeois. Esses slides eles estão disponibilizados para vocês na plataforma, mas eu vou dar uma conferida quais estão faltando para colocar ali, tá bom? Na parte material complementar. Bom, eu me referi a... Não está aparecendo para você? Não tem problema, eu vou colocar então no final, tá bem? Eu vou fazer uma revisão disso. Eu me referi para vocês com relação a um outro grande nome, que é Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, ele foi o grande arquiteto da nossa sociedade internacional contemporânea. E é impressionante que os professores de direito internacional aqui no Brasil falam pouquíssimo dele, porque Léon Bourgeois é um dos nomes mais importantes das organizações internacionais do século XX. Léon Bourgeois é nada mais nada menos que o grande forjador da Liga das Nações.
ele juntamente com Robert Woodruff, da Inglaterra. Eles conseguiram conciliar os interesses que eram bastante competitivos entre Inglaterra e França no final do século XIX para fundar a Liga das Nações, a Société des Nations, cujos fundamentos estavam justamente baseados no quê? Na função social do direito de Léon Digui, no solidarismo francês de meados do século XIX, dentro de uma perspectiva de sociedade internacional solidária. Esses fundamentos exercem um reflexo muito grande, e foi exatamente aqui que paramos na nossa aula anterior, nos artigos 3º, 4º e 5º da Constituição Federal. Sem sombra de dúvidas, porque aí nós podemos entender, e fica tudo muito mais claro, porque a nossa Constituição coloca como objetivo a solidariedade social, a busca da erradicação da pobreza, a redução das desigualdades regionais. Tudo isso tem ideia, tem fundamento no solidarismo que vem da sociedade internacional através de Léon Digui e da Société des Nations e depois da nossa querida Organização das Nações Unidas. Bom, nós temos ainda antes do surgimento da ONU, que já é o próximo conjunto de PowerPoints, apenas mais estas duas imagens, tá? Duas convenções internacionais, já à época da Liga das Nações. A Liga das Nações ela foi importante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ela conseguiu concretizar um sonho dos países europeus e dos países mais avançados do ponto de vista socioeconômico, de buscar uma ideia de maior proximidade nas relações internacionais e buscar um regramento nas relações internacionais. Em segundo lugar, porque a Liga das Nações ela construiu um órgão internacional dos mais importantes que até hoje existe e que cumpre um papel social notável na história da humanidade, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que foi construída justamente para se proibir condições indignas de trabalho e para se proibir a escravidão. Por isso que eu aqui estou mencionando esta convenção tão importante de Genebra sobre a escravidão, que foi recepcionada no nosso direito brasileiro na forma do decreto 58.563 de 1º de junho de 66. É a Convenção de Genebra sobre a escravidão, de 1926. Percebam vocês que o Brasil demorou 40 anos para fazer com que esta convenção fosse recepcionada em seu direito positivo interno. O grande problema do trabalho no mundo não é apenas se estabelecer uma relação de equilíbrio no vínculo de emprego entre o empregador e o empregado nos dias de hoje. Há outros problemas, e um deles, que é fatal, é ainda a subsistência da escravidão no mundo. Muito embora o Brasil tenha sido dos últimos países a abandonar a escravidão, e, aliás, a abolição da escravatura no Brasil foi um dos principais gatilhos para que a República Brasileira fosse instaurada no ano seguinte, né? Muito embora o Brasil tenha sido um dos últimos países, a verdade é que durante as décadas de 1890, 1900, 1910, 1920, a escravidão continuava forte, porém sob um regime de escravidão escondida, sigilosa, clandestina. Até os dias de hoje, nós temos várias situações de regimes de escravidão que não são mais oficializados pelos estados, obviamente, mas que acabam sendo adotados por pessoas inescrupulosas que violentam o que há de mais sagrado no direito humano para os ocidentais, que é a liberdade, indiscutivelmente. E garanto para vocês que a liberdade é um direito humano também para os orientais, ao contrário do que nós, numa ideia totalmente medieval, imaginamos. A liberdade é um direito e é um valor humanitário para os orientais,
mas a percepção que eles têm de liberdade é diferente da nossa percepção de realidade, de liberdade, por conta das diferenças culturais. Bem, a OIT, ela teve duas convenções que eu não me lembro se eu mencionei para vocês. Acho que não, porque eu parei na Declaração dos Direitos Humanos com vocês. Que se destacaram com relação à proibição do trabalho forçado e com relação às práticas de impedimento e repressão de tráfico de escravos e a busca da abolição completa da escravidão sob todas as formas. Nos dias de hoje, a escravidão ainda subsiste, ainda que não seja oficializada pelos estados, infelizmente. Há, inclusive, tipos penais nos vários sistemas jurídicos dos estados que integram a sociedade internacional, coibindo as práticas de escravidão. Infelizmente, nós temos, mesmo no Brasil, pessoas que são reduzidas à condição análoga de escravos, o que constitui crime previsto no Código Penal brasileiro. Não sei se vocês assistiram, mas se vocês não assistiram, eu recomendo um filme extraordinário, que é o Diamantes de Sangue, que é um filme que denuncia a redução à condição análoga de escravos de pessoas que na África acabam sendo submetidas a regimes de jornada desumana de trabalho e a baixíssimos salários que mal dá para a subsistência dessas pessoas e numa situação bastante temerária, sem sombra de dúvidas. Esse filme Diamantes de Sangue é um filme que, inclusive, recomendo para vocês. Se não me falha a memória, o ator principal do filme é, inclusive, o Leonardo DiCaprio, né? E eu não sei se alguém aqui assistiu esse filme, mas vale a pena assistir. Onde há uma denúncia do aproveitamento da indústria de joias e semijoias no mundo inteiro com relação a essas situações de absoluta indigência e desumanidade a qual as pessoas são submetidas. Aqui alguns já assistiram, que bom. Que bom. Então você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não assistiu, fica aqui essa dica para que você assista a esse filme, que é realmente maravilhoso. Bem, em 1929, sobreveio uma outra convenção muito importante, também em Genebra, que é a Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra. Vejam, então, como a Liga das Nações ela teve um papel, sem sombra de dúvidas, muito importante. E ela começou a dar uma espécie de maior estabilidade à sociedade internacional. Ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, porque houve realmente uma dose muito exacerbada no Tratado de Versalhes quanto às perdas para os países que foram vencidos na Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que eles providenciassem, em especial a Alemanha, uma espécie de revival com a Segunda Guerra Mundial. Mas percebam a importância da Liga das Nações, primeiro, com a Convenção de Genebra a respeito da escravidão. E agora, com este outro modelo que eu trago para vocês. A Convenção de Genebra sobre a Escravidão de 26 e a Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra de 1929. Essa Convenção de Genebra ela foi recepcionada pelo direito brasileiro por força do Decreto 67.200 de 15 de setembro de 2006. 2006, Senise? Vejam quanto tempo nós demoramos para recepcionar esta convenção. Quais são os pontos mais importantes da Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra? Prisioneiros de guerra são de responsabilidade do governo inimigo, não de indivíduos ou de formações militares, justamente para que se gere a chamada responsabilidade internacional do Estado e do governante. A Convenção de Genebra estabelece um tratamento humanitário contra a violência, os insultos e a curiosidade pública. Proíbe qualquer forma de represália pessoal no corpo ou na vida do prisioneiro de guerra. E outorga ao prisioneiro de guerra a manutenção da sua capacidade civil, então ele não pode ser tratado como coisa, e também o direito à sua proteção pessoal e à sua honra. A mulher prisioneira de guerra terá tratamento especial, diferenciado,
não podendo ser misturada com homens por força da prisão de guerra. Há alguns antecedentes humanitários que são muito relevantes e dos quais a Liga das Nações participou. E a Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra é realmente um dos pontos altos do direito humanitário do século XX. Quais são os antecedentes humanitários que eu aqui procurei destacar entre os vários documentos internacionais que a gente poderia falar a respeito? A Convenção de Genebra de 1925, que proíbe o emprego de meios bacteriológicos de guerra, o uso, então, de armas químicas. Olha só, desde quando já é isso? 1925. Jorge, está querendo fazer uma pergunta, Jorge? Aliás, boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, José. Mas teve o. Eu estava lendo aí, mas teve o. Acho que os Estados Unidos. Não. O Irã usou gás sarin contra alguém, não foi? Foi o Irã? Alguém. Não só o Irã, como outras nações foram acusadas de fabricação e de armazenamento de armas químicas, o que é proibido pelos tratados internacionais. Além disso, aqui está sendo lembrado até no privado, muito bem lembrado, o gás napalm que os Estados Unidos jogou no Vietnã, violando, obviamente, essa convenção também. Então, nós temos várias práticas que realmente atentam contra essa convenção. Se nós formos parar e pensar, a bomba atômica aqui, ela viola também, sem sombra de dúvidas, a Convenção de Genebra de 25. Não há dúvida disso. Só que na Segunda Guerra Mundial, ficou bastante claro que tanto o eixo Alemanha, Itália e Japão, quanto os aliados, acabaram muitas vezes se valendo desse recurso, infelizmente. Mas o que é importante frisar é que nós temos aqui uma normatização internacional já procurando estabelecer limites para a atuação dos estados beligerantes. É isso que é importante a gente lembrar. Mas sim, Jorge, você tem toda a razão. E também o Matheus que aqui falou no privado, né? Os dois têm razão. Realmente houve uma série de atuações de vários estados da sociedade internacional desrespeitando a esses documentos internacionais, indiscutivelmente. Outra pergunta? Não, não. Não. Era só esse comentário. É triste o desrespeito, né? Porque a pessoa acaba se comprometendo a algo para estabelecer uma harmonização internacional e não cumpre, né? Bem. Fora que esses agentes biológicos, acho que eles são piores que a própria guerra, sei lá, né? A gente, bom, tem aí na internet eles têm o estrago que eles fazem. Sim, e não existe um controle real do alcance deles, né? Isso que é pior ainda, né? Além disso, além do próprio fato de ser uma arma bastante cruel, porque acaba levando a uma morte lenta das vítimas, muitas vezes, não a uma morte de uma vez, que também já seria algo bastante reprovável, porque existe a proibição de se lançar armas sobre a população civil, por exemplo, né? E a população civil acaba sendo atingida por essas armas, muitas vezes, a dimensão disso acaba sendo, às vezes, descontrolada, né? Infelizmente. Bom, há uma outra convenção mais recente, já durante a Guerra Fria, que é a Convenção de Genebra, que foi firmada em Londres, em Washington e Moscou, em 10 de abril de 72, e que foi recepcionada por nós no Brasil como lei interna por força do decreto 77.374 de 1º de abril de 76. Esta convenção proíbe o desenvolvimento, a produção, a estocagem, a aquisição e a conservação em poder próprio de agentes microbiológicos ou de outros agentes biológicos ou toxinas, quaisquer que sejam sua origem ou método de produção, de tipos em quantidades que não se justifiquem para fins profiláticos, de proteção ou outros fins pacíficos. Também há proibição com relação ao uso de armas, equipamentos ou vetores destinados à utilização desses agentes ou toxinas para fins hostis ou em conflitos armados.
Bem, vamos para o PowerPoint número 3. Ô, professor, Pois não. quando eu estive no México, eu sempre gosto de perguntar sobre como é trabalhar nos lugares, né? Sim. E lá eles trabalham 12 meses para ter direito a, se não me engano, 3 ou 4 dias de férias que é garantido. E Uhum. aí, a cada ano de trabalho, depois do primeiro ano, vai agregando 1 ou 2 dias nas férias. Sim. Isso também é muito ruim, né? Tipo, é lógico que não é uma condição análoga à escravidão, porque trabalha quem quer, mas você não tem descanso, porque você tem muita gente assim, muita gente critica e quer ter um modelo parecido com os Estados Unidos. O México tem um modelo parecido com os Estados Unidos, mas como tem uma população muito sem escola, não sei se desescolarizada é certo, mas Hum. uma população com uma classe mais baixa, essas pessoas acabam tendo que trabalhar. Você imagina, você tem que trabalhar 10 anos para ter, nem que 20 anos para ter 30 dias de férias. Bem, uma coisa é certa, Jorge, existe uma diferença muito grande sobre a questão do que se entende por direitos humanos, até pela própria construção dos direitos humanos no mundo inteiro, né? Então, se você procurar normalmente a questão das normas trabalhistas, você encontrará uma proteção social maior nos países que se inspiraram na perspectiva de função social do direito do francês, tá? Então, os países da Que é o Europa nosso caso. Ocidental, continental. Já os Estados Unidos, como tem uma influência muito forte da própria ideia de trabalho do inglês, uma perspectiva anglo-saxônica, ele tem uma ideia de uma maior flexibilização. E aí o que nós temos na prática são os acordos, podendo ter um campo maior de alcance, que é o que se buscou na reforma trabalhista aqui no Brasil, né? Porém não se atingiu igual ao modelo americano ou mexicano, porque a nossa Constituição tem uma série de limites para isso. Porque a ideia do nosso Constituinte de 88 é realmente de se buscar uma proteção social mínima dos empregados, da maneira que ocorre em França, o que ocorre na Espanha, o que ocorre em Portugal, né? Então, há essa diferença de perspectiva. Se você for para o modelo chinês ou para o modelo japonês, uma das maneiras pelas quais a China conseguiu se desenvolver muito bem na concorrência internacional é justamente a maneira diferente que se vê direitos do trabalho lá na China. E a China também proíbe, já deixo muito claro para vocês, a prática de escravidão. Porque aqui no Brasil se criou assim um fetiche de que a China é o mal, né? Parece aquele fetiche da década de 60 que a União Soviética era o mal, né? E não é que a China seja o mal ou a União Soviética seja o mal. Existe uma construção cultural diferente que não se compara à nossa construção cultural. Só que a gente muitas vezes não entende que a nossa construção cultural não é americana. Nós somos americanos hoje no estilo de vida. A nossa construção cultural e jurídica, ela é europeia, ela é francesa, ela é portuguesa, ela é italiana, ela é espanhola, né? Então a gente acaba tendo justamente uma influência maior do direito da Europa continental, que é mais protetivo quanto aos direitos sociais, trabalho, consumo e meio ambiente, do que os outros povos, né? Então aí você estranha mesmo, que você pega uma situação como essa do mexicano. O mexicano ele tem uma condição de trabalho diferente da do brasileiro e também um pouco diferente da do americano, né? Muito, porque assim, Sim. tem um amigo que mora nos Estados Unidos e tal. Mas assim, lá é normal você conseguir falar, olha, eu quero tirar 20 dias de férias e vai para suas férias. Mas no México, apesar de ser muito parecido nesse quesito, Uhum. você perguntava, mas e aí, você tira férias, não sei o que lá, e eles não vão, porque tem muito receio, assim. Então, na minha concepção, eu concluí que, assim,
você tem esse modelo, ele é complicado, porque se você está dentro de um país de primeiro mundo e que você tem pessoas muito estudadas e tal, você tem já o hábito das empresas te deixarem tirar férias e você não vai ser desligado por isso, nem nada. Ao contrário do México, por exemplo, que eu acho que as pessoas têm um pouco de mais receio. Não sei, tive essa sensação, posso estar errado. Errado. Veja, eu não conheço o direito do trabalho do México. Também não conheço, Eu assim, conheço um mas. pouco a Constituição Mexicana de 1917, porque ela é o berço dos direitos humanos no constitucionalismo do século XX. Olha que curioso. As pessoas aqui no Brasil nem têm ideia da força da Constituição Mexicana de 1917. Ela é um dos principais documentos de direitos humanos do direito constitucional do século XX. Nossa. Então, Porque mas me é uma... chocou, assim, nossa. Te chocou, Trabalhar né? 12 meses para ter 4 dias de férias, tipo, você faz o quê? Nada, né? Tipo, Pois é, pois é. Há eu um não quero isso comentário... para mim, não. Não, né? Você prefere o Não. francês, né? O modelo francês. Eu prefiro continuar aqui, Europa. Nada de modelo de trabalho americano, não. Há um comentário aqui no privado, está no privado, então não vou falar o nome da pessoa, a não ser que ela libere. Comerás o pão com o suor do seu rosto. Já ouvi isso acerca dos Estados Unidos. Na ocasião me falaram que, em razão do protestantismo, eles levam isso muito a sério. Estão compartilhando porque lembrei aqui, sei que é bíblico. Sim, é bíblico, mas também é bíblica uma série de disposições que seriam mais favoráveis ao trabalhador, né? Há várias passagens na Bíblia que condenam a opressão aos trabalhadores, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isaías, inclusive, fala sobre isso, até mencionei para vocês na aula em que a gente discutiu o pensamento axial, que Isaías é um profeta do Antigo Testamento, né? E é um dos maiores pensadores da filosofia hebraica, onde ele fala justamente sobre essa opressão aos trabalhadores. Isso na época dele, hein? Na época dele, faz muito tempo. Né? Olha, está lembrando aqui de uma outra frase, a pessoa. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor e nos devolve o bem que fazemos. Esse é o lema dos latinos. Eu estou lendo um livro que chama Socialismos Utópicos. Sim. E aí ele conta sobre exatamente isso que a gente está tendo sobre aula, e quer ver? Ele chama, é do Jean, não sei falar, eu não sei pronunciar, mas exatamente isso. E aí, dentre os milhares de socialistas que tentaram implementar, quer ver? Ele tem. Eu vou pegar ele e terminar aqui. Tá aqui, já está aqui. Jean-Christian Petitfil. Isso, esse mesmo, Socialismo Utópicos. E aí tem um socialista aí que é um dos únicos franceses na Revolução que ele proíbe que as crianças trabalhem nas fábricas e aí ele melhora as condições de vida das pessoas que estão trabalhando. Eu tenho anotado o nome dele no livro, mas... Charles Fourier. Isso. Charles Fourier. O Robert Owen, que é outro lembrado nesse livro, ele é um solidarista britânico. Esse é inglês, né? Então a gente teve com o Saint-Simon, que esse livro fala do Saint-Simon, do Fourier e do Owen, tá? O Saint-Simon é, por assim dizer, uma espécie de um dos principais socialistas do século XIX, porque todo mundo tem alguma influência nele. Todos que surgiram depois, até o Marx. Só que o Saint-Simon ele queria estabelecer uma sociedade onde não houvesse políticos, porque ele entendia que o político profissional era extremamente nefasto para a sociedade. Então ele defendia que a sociedade fosse governada pelos fabricantes, porque ele entendia que os fabricantes eles saberiam realmente resolver os problemas econômicos da sociedade e os fabricantes eles saberiam se relacionar com os empregados. É um socialismo utópico nesse ponto. E o Saint-Simon ele pregava então uma revolução à base da força mesmo. Já o Robert Owen ele é cooperativista. Ele trabalha com a ideia do cooperativismo inglês,
né? E o Charles Fourier que está falando, ele trabalha justamente com essa ideia de que o modelo fabril do século XIX, ele é um modelo, como a gente pode dizer, inapropriado, porque acaba não eximindo das condições indignas de trabalho as mulheres e porque acaba fazendo com que as crianças sejam levadas ao trabalho. Então, você está se referindo ao Fourier. É muito legal esse livro, apesar de ter muita parte que é muita história, mas é legal. Assim, Olha, você está gostando de é história. bem, é. Mas eu achei legal porque tipo, ele tira uma condição social da época, É e aí verdade. depois rola um anarquia, aí tem a revolução, que aí os operários brigam, não sei o que lá, blá blá blá, e aí depois ele, enfim, se perde aí nesse meio dessa zona que era a França em, sei lá onde, século XX. Bom, é um livro muito interessante esse que o Jorge está indicando, viu? Vale a pena quem quiser dar uma olhadinha nesse livro, Socialismos Utópicos, do Jean-Christian Petitfil, tá? Vale a pena mesmo, tá? Eu vou mais uma vez aqui mostrar a capa, porque aí vocês... Esse livro tem em português, não sei se é essa edição que o Jorge tem, ou se o Jorge tem uma outra edição, né? Essa mesmo, essa mesmo. Essa mesmo, então. Tá? Então, vale a pena quem gostar dessa matéria. Bem, vamos então agora... olha, a Giovana, Jorge, está pedindo para que você digitalize e envie aí para a turma. Olha, é exatamente o mesmo que ele tem, olha aí. Jorge, a Giovana já está te fazendo um pedido aí. Professor, esse livro é da minha mãe. Minha mãe fez alguns anos de jornalismo na PUC Ah, que e, legal! e era dela. E estava em Entendi. casa. E aí eu peguei para ler. E agora é seu, né? Agora é meu. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, vamos então agora trabalhar com o início da sociedade contemporânea internacional, porque a minha ideia é justamente passar essa abordagem para vocês ainda hoje, para que a gente possa entrar nos documentos internacionais contemporâneos. Claro, se você tiver alguma outra pergunta para fazer, além das perguntas que já foram aqui colocadas, você se sinta à vontade. Eu não estou falando só com o Jorge, estou falando com você que está nos ouvindo aí, né? Então, você se sinta à vontade para conversar, assim como o Jorge também, porque é isso que deixa a aula menos monótona. O grande problema da aula é esse, né? Não adianta uma pessoa ficar falando, que acaba cansando, né? Então, alguém aqui gostaria de fazer alguma colocação mais? Jorge, só você está querendo bater papo comigo hoje. Vamos lá. Então, vou aqui iniciar o nosso terceiro grupo de PowerPoint. Espero que vocês estejam vendo. Então, vamos lá. A sociedade internacional, do jeito que a gente conhece, tem o seu início no meio da Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, tá? No meio da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, muito preocupados com o andamento da Segunda Guerra, eles procuraram obter o apoio do Reino Unido e da Irlanda do Norte. Para falar a verdade para vocês, na verdade, Winston Churchill procurou o apoio dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos eles tinham interesse na solução da guerra porque eles próprios acabaram sendo atacados em Pearl Harbor pelas tropas aéreas japonesas, né? Então, foi elaborado um documento internacional muito importante que é o embrião da nossa sociedade internacional. É a chamada Carta do Atlântico. Esse documento ele foi elaborado em 14 de agosto de 1941 entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Alguns meses depois, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Irlanda do Norte conseguiram o apoio de outros países. E foi então celebrado um tratado internacional que é conhecido como Declaração das Nações Unidas.
Não tinha ONU ainda, tá? Mas esse tratado tem esse nome, Declaração das Nações Unidas. Esse tratado foi assinado em Washington em 1º de janeiro de 1942. E a base dele era fundamentalmente a seguinte: é necessário resgatar os direitos humanos, com especial ênfase à proteção do direito à vida, do direito à liberdade, da independência dos estados e da liberdade de culto. E é necessário que os estados engajem todos os esforços para manter conflito, para derrotar o hitlerismo. Vejam só a expressão curiosa que o documento traz. O documento não fala em nazismo, fala em hitlerismo. Esse documento ele é assinado por 26 estados no primeiro momento. Nem França e nem Brasil, que normalmente estão à frente dos documentos internacionais, tomaram parte da elaboração desse documento, mas vieram a aderir a esse documento depois, juntamente com outros 12 estados. Após as sucessões de conflitos que a Segunda Guerra Mundial trouxe, já na fase da chamada decadência ou ocaso da Segunda Guerra Mundial, já com a decadência do nazismo e com a derrota do fascismo, nós temos um documento que este sim é considerado por todos os autores como o grande marco da sociedade internacional contemporânea, inclusive no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. É a chamada Carta de São Francisco, Declaração das Nações Unidas, que ainda não tem uma organização como Nações Unidas, mas que já está muito próxima de se transformar na ONU. 26 de junho de 1945. Esse documento ele é tão forte, a Carta de São Francisco, e contou tanto com a participação brasileira na elaboração do documento, que foi um documento rapidamente recepcionado no direito brasileiro. Vejam vocês, a carta é de 26 de junho e a carta foi recepcionada no direito brasileiro por força do decreto 19.841, de 22 de outubro do mesmo ano, 1945. Então, poucos meses depois, nós tivemos a internalização desse documento internacional. 50 estados, incluindo-se o Brasil, firmaram esse documento. E a Polônia, na verdade, ela não firmou de imediato, mas poucas semanas depois ela acabou aderindo ao documento. Percebam agora vocês o que esse documento traz e como a nossa Constituição está recheada de direitos humanos que são chamados pelos constitucionalistas de direitos humanos constitucionais. A nossa Constituição fala em prevalência das soluções pacíficas, é princípio do direito internacional brasileiro, conforme dispõe o artigo 4º da nossa Constituição. Assim como a autodeterminação dos povos, a igualdade e a solidariedade. A Carta de São Francisco, nos seus artigos 55 e 56, ela estabelece a necessidade de se organizar um trabalho efetivo de todos os estados na busca de interesses comuns e do desenvolvimento econômico e social. Para isso, ela aponta que há sérios problemas a serem superados de ordem econômica, social, sanitária, vejam aqui a questão da saúde pública e cultural. Curiosamente, no ano seguinte, com a ONU, é criada ainda a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, percebam vocês que a preocupação com a saúde pública já era uma grande preocupação naquela época, ainda mais aumentada pelas epidemias das guerras. Quando eu falo aqui em epidemias das guerras, não estou me referindo às guerras propriamente ditas, mas os efeitos da guerra sobre a saúde pública das populações. Porque a guerra traz destruição
A guerra ela traz fragmentação de famílias, mas a guerra também traz inúmeras doenças por conta das agressões e dos efeitos das agressões sobre populações e territórios. E a Carta de São Francisco fala sobre a necessidade de se buscar respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais sem qualquer distinção socioeconômica ou cultural. Esse documento é um documento muito importante, mas, curiosamente, ele é cerca de um mês e meio, menos de um mês e meio, anterior ao lançamento das 2 bombas atômicas. Vejam vocês que coisa mais curiosa. A sociedade internacional acabava apontando sobre a necessidade de termos respeito aos direitos humanos. O Japão ainda não havia se rendido, ao contrário de Alemanha e de Itália. Mas o Japão ele continuava praticando uma série de atrocidades a direitos humanos na Manchúria e também em regiões que hoje correspondem a Singapura, Indonésia, ao Vietnã. E o Japão ele fazia essas atrocidades porque um dos seus grandes líderes militares ele realmente não respeitava nenhuma das normas de guerra de direitos humanitários a presos. Se fossem esses presos pessoas do exército dominado, fossem esses presos da sociedade civil. Um dos maiores massacres da história do século XX é o massacre de Nanquim. Se você procurar o massacre de Nanquim no Google, você verificará como milhares e milhares e milhares de pessoas foram torturadas e foram submetidas a penas cruéis e foram executadas pelo exército japonês. Então, sob esse pretexto de que o Japão não queria se render de forma alguma e de que o Japão estaria violando direitos humanos de uma forma extraordinária em várias partes do continente asiático, é que os Estados Unidos entendeu que ele teria o direito de fazer o que fez e lançou a primeira bomba atômica em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Os efeitos da bomba atômica eram até então desconhecidos pela sociedade mundial. Não havia qualquer ideia do que a bomba atômica podia causar quanto à extensão, a não ser por eventuais simulações de guerra. Falava-se muito que o nazismo teria obtido a tecnologia nuclear também, a exemplo dos Estados Unidos. Mas o nazismo já havia sido derrotado. E os Estados Unidos acabaram lançando a bomba atômica. E mandaram um ultimato para o imperador Hirohito, que ele deveria se render incondicionalmente. E o imperador Hirohito resolveu ficar silente por 3 dias. E no 3º dia foi novamente lançada outra bomba atômica, agora em Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, então, foram massacradas pela bomba atômica. Hirohito, então, acabou se rendendo incondicionalmente e essa rendição fez com que, no dia 28 de agosto, o Japão passasse a ser ocupado por tropas dos aliados e a direção do Japão deixou de ser do imperador Hirohito, que foi destronado. E o governo do território japonês passou a ser exercido provisoriamente pelo Comando Supremo Aliado no Pacífico, que era liderado naquela época pelo general MacArthur, dos Estados Unidos. E o general MacArthur, então, iniciou uma reforma profunda no Japão para tentar atrair coreanos e para tentar fazer com que o Japão tivesse uma outra perspectiva. Todos os livros escolares que fizessem menção a práticas e táticas militares, que era algo frequente no material escolar, foram destruídos. Não estou aqui dizendo se isso é bom ou é ruim, mas percebam vocês a destruição pura e simples dos livros, né? É algo a se pensar.
Além disso, o Comando Supremo dos Aliados chamou banqueiros europeus e norte-americanos para que financiassem a reconstrução do Japão, inclusive com a vinda de novos negócios. Bancos de Boston, então, aterraram no Japão para fazer esse tipo de negociação. E também o Japão foi um dos países mais beneficiados pelo Fundo Monetário Internacional, que foi uma entidade criada em 1946, justamente como uma forma de se evitar uma terceira guerra mundial. Porque com o Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, ninguém pensou em reconstruir os países derrotados. Apenas se pensou na reconstrução dos países vitoriosos. Já o Tratado da Rendição Incondicional do Japão e também a construção pela ONU do Fundo Monetário Internacional tinha como finalidade auxiliar as nações vitimadas pelos efeitos da guerra. Então, a Alemanha e Japão foram os dois países que receberam a maior quantia de subsídios desde então para a reconstrução de suas economias. Só que a geopolítica mundial mudou a partir de então. E esse dado é relevante para nós entendermos os direitos humanos na sociedade contemporânea. Os derrotados da guerra não tiveram voz. Japão, Alemanha e Itália não tiveram voz. A Alemanha foi fragmentada simbolicamente na sua capital e foi criada uma divisa entre dois territórios alemãos fora da capital. E surge assim a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O Comando Supremo Aliado acabou sendo responsável na Europa pela Alemanha do Ocidente através dos Estados Unidos e pela Alemanha do Oriente através da União Soviética. Berlim foi dividida literalmente com o Muro de Berlim, onde Berlim Oriental ficou sob a administração dos soviéticos e Berlim Ocidental sob a administração dos norte-americanos. O Japão ficou dominado pelo Comando Supremo no Pacífico, pelos Estados Unidos, e esse domínio durou pelo menos até 1952, quando o Comando Supremo começou a sair dos Estados Unidos, dando o poder cada vez mais ao governo japonês, que assumiu o seu lugar em definitivo. Então, Japão, Alemanha e Itália não fizeram parte desse processo de reconstrução com o direito à voz. Por outro lado, Inglaterra e França, que eram os grandes protagonistas da sociedade internacional, entraram pelo cano. Por quê? Por uma razão muito simples. Inglaterra e França quase foram derrotados pelo nazismo. O nazismo chegou a entrar em Paris. Hitler chegou a entrar em Paris. A França foi conquistada pela Alemanha. Londres quase foi conquistada pela Alemanha. E se não fosse o auxílio determinante dos Estados Unidos e da União Soviética, talvez o resultado da Segunda Guerra Mundial tivesse sido outro. Diante disso, a França e a Inglaterra não tiveram mais o protagonismo que tinham para a sociedade internacional. E Estados Unidos e União Soviética começaram esse protagonismo. Quando foi criada a Organização das Nações Unidas, se criou um mecanismo de controle para a proteção dos direitos humanos e para que se evitassem novas guerras. Esse mecanismo de controle é um órgão que vocês já viram com o professor Kim. Alguém se lembra qual que é? O Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, constituído por 15 países, foi, num primeiro momento, constituído, e até hoje é assim, por países vitalícios e por países que submetem a processo de eleição. Os vitalícios ou permanentes, eles têm o poder de veto. Se um deles vetar alguma deliberação do Conselho de Segurança, isso eu já falei também para vocês, não valerá nenhuma deliberação, será aprovada pelo Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança da ONU
acabou tendo como grandes protagonistas quem? Os grandes vencedores da guerra, Estados Unidos e União Soviética. Mas os outros membros permanentes tinham que ser chamados. Então, Estados Unidos e União Soviética, de forma consensuada, entenderam que Inglaterra e França deveriam ser prestigiados como países por serem os fundadores do primeiro ciclo da sociedade internacional do século XX com a Liga das Nações. E foi chamada a China, justamente por conta da proximidade que a China teve com as declarações das Nações Unidas daquela época, inclusive tomando um ponto de se manifestar contrariamente ao hitlerismo na década de 40. Além disso, a China era uma maneira estratégica de também controlar eventuais excessos do Japão, caso esses excessos viessem a ocorrer, caso o Comando Supremo Aliado não tivesse êxito na ocupação do Japão. Então percebam como tudo foi bem construído para aquela época. E por que o Conselho de Segurança da ONU, apesar de necessitar de uma atualização, até hoje, de certa forma, tem um determinado controle dessa questão dos direitos humanos e das guerras. Curiosamente, justamente quando se estabeleceu essa ideia e quando se deu a Estados Unidos e à União Soviética um protagonismo reconhecido pela sociedade internacional, é que começaram os grandes problemas. E aí surge a Guerra Fria. A ONU, ela aprovou um órgão ligado a ela de imediato, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que buscaria tomar medidas para a reconstrução dos países destruídos pela guerra. E este conselho também teve como objetivo, como uma das suas finalidades, criar uma comissão dos direitos humanos dentro da ONU. E ela foi criada e foi estabelecida por força dessas resoluções que eu coloquei aí para vocês no PowerPoint de 1946. Alguns meses depois, a Assembleia Geral da ONU criou o Conselho de Direitos Humanos, que passou a suceder a Comissão de Direitos Humanos com o mesmo status do Conselho Econômico e Social. Então, o Conselho de Direitos Humanos, que existe até hoje vinculado à ONU, ganhou um grande prestígio rapidamente, já na década de 40. E esse Conselho dos Direitos Humanos é um órgão que até hoje existe, mas ele não tem poderes deliberatórios ou decisórios. Ele é um órgão de natureza consultiva. Consultiva para quem? Para a Assembleia Geral das Nações Unidas e para o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho dos Direitos Humanos ele é um órgão consultivo, composto por 47 estados. Esses 47 estados eles são eleitos para um triênio. E a eleição do Conselho dos Direitos Humanos tem que ser validada pela Assembleia Geral. Em 1993, esse Conselho de Segurança ganhou um status político internacional ainda maior, com a criação do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Então vejam a importância deste órgão. Naquela época, quais foram as 3 missões que este órgão recebeu? E 2 delas ele cumpriu de forma exemplar. Primeira delas, elaborar a Declaração dos Direitos Humanos, que é a Declaração de 48. Segunda delas, aprovar um documento com uma força jurídica mais vinculante que uma simples declaração. E foram aprovados 2 tratados internacionais que vamos falar depois do intervalo, importantíssimos para os nossos dias e que caem muito em exame de ordem em concurso público em questões de direito internacional. Eu me refiro aqui ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66 e me refiro ao Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, também de 66. E a terceira missão, que até hoje não foi plenamente alcançada, é realizar uma estrutura de asseguramento dos direitos humanos de forma compatível. Essa é uma missão realmente que não se tem um fim. É uma missão que tem que ter uma natureza contínua, por todas as dificuldades que a sociedade internacional
apresentou nas décadas seguintes e apresenta até hoje. Como eu posso garantir efetividade aos direitos humanos em um mundo em crise por conta de uma pandemia? Como vocês podem perceber, já há um primeiro grande problema de cara, né? E aí não estou nem discutindo teorias terraplanistas ou não terraplanistas, teoria que pode tomar vacina ou que vacina vai inocular um chip na gente, não estou nem discutindo isso. Mas a questão é uma só. A missão do Conselho dos Direitos Humanos, historicamente, é uma missão que fica sempre dificultada quando há guerras, quando há conflitos internos, quando há atos atentatórios aos direitos humanos, quando há prática de genocídio, quando há situações epidemiológicas ou de pandemias como essas que estamos vivendo hoje. Aqui uma observação no privado: divisão de riquezas é um bom começo para deixar o mundo igualitário. Podem começar pelo Brasil. É o grande problema da igualdade, né? Não tenha dúvida. Bom, vamos lá. Antes de dar o intervalo, eu acho que a gente pode dar um intervalo. Vamos dar um intervalo, então? São agora 7 horas e 37 minutos. Vamos voltar às 7 horas? Não, desculpe. 8 horas e 38 minutos. Estou louco, desculpa. 8 horas e 38 minutos. Vamos voltar às 5 para as 9? Pode ser? E aí eu pego esse ciclo da Declaração Universal dos Direitos Humanos em diante. Alguma pergunta, pessoal, até o presente momento, ou está dando para acompanhar? Então tá bom. Então vamos dar o nosso intervalinho e voltamos às 5 para as 9. Até já!